Nesse momento, vamos falar um pouco sobre o ciclo da vida. Nós sabemos que animais, plantas e fungos, eles só conseguem ir do ovo até a fase adulta pelo desenvolvimento do embrião. E o embrião é onde o genótipo é traduzido para o fenótipo, onde os genes são herdados e expressos para formar o adulto. A biologia do desenvolvimento, ela estuda a construção desses organismos. Cada animal, seja uma minhoca ou uma águia, um beagle, passa por esses estágios de desenvolvimento similares: fertilização, clivagem, gastrulação, nascimento, metamorfose e gametogênese. Esses estágios do desenvolvimento, entre fertilização e eclosão ou nascimento, são coletivamente chamados de embriogênese. A biologia do desenvolvimento moderna investiga as mudanças temporais na expressão gênica e a organização anatômica ao longo do ciclo da vida. A gametogênese e a fertilização. A gametogênese nada mais é do que a produção de gametas. E normalmente essa gametogênese é concluída quando o organismo ele se torna fisicamente maduro. Na maturidade, os gametas são liberados, no caso, os gametas masculino e feminino, óvulo e espermatozoide, ou ócito e espermatozoide, são liberados para participarem da fertilização e iniciarem um novo embrião. A fertilização é o processo que envolve esses dois gametas, a fusão das duas células, o espermatozoide e o oócito, que já estão sexualmente maduros e são fundidos. Os seus dois pronúcleos são fundidos e em cada pronúcleo desse existe o material genético, normalmente metade proveniente do pai e metade proveniente da mãe. E a união desses dois pronúcleos, vai gerar um novo indivíduo com carga genética total, semelhante à dos pais. A gametogênese é frequentemente influenciada por fatores ambientais, como fotoperíodo e temperatura. Nós sabemos que as maiorias das rãs são influenciadas principalmente pela temperatura e pelo fotoperíodo. A combinação fotoperíodo e temperatura informa a glândula hipófise da rã que a fêmea está madura e que é primavera, e que as secreções hipofisárias fazem com que os ovos e espermatozoides amadureçam. Na maioria das espécies de rãs, como vemos na figura, onde tem uma rã fazendo a cobertura da outra, o macho da rã agarra as costas da fêmea e se utiliza e fertiliza os ovos enquanto a fêmea os libera, como vemos na segunda figura, ao lado, os ovos fertilizados. Algumas espécies colocam seus ovos na vegetação de lagoas e a cobertura gelatinosa adere às plantas e ancora os ovos. Então, uma coisa importante de se lembrar sobre os ciclos da vida: eles são intimamente envolvidos com fatores ambientais. A fertilização engloba tanto o sexo quanto a recombinação genética, a reprodução quanto a geração de um novo indivíduo. Os genomas dos pronúcleos haploide masculino e feminino se fundem e se recombinam para formar um núcleo diploide do zigoto. Além disso, a entrada do espermatozoide facilita o movimento do citoplasma dentro do ovo recém-fertilizado. Essa migração será fundamental na determinação dos três eixos principais da rã: o eixo antero-posterior, da cauda e da cabeça, o dorso ventral, das costas e da barriga, e da direita e esquerda. E de modo muito significativo, a fertilização ativa moléculas necessárias para iniciar a clivagem das células e a gastrulação. A clivagem e a gastrulação são coisas muito importantes. A clivagem nada mais é do que a divisão mitótica do embrião de várias células em várias células sem aumentar o volume. Então, como nós vemos na figura C e D, o embrião começa a se desenvolver, a se dividir
Então houve a fecundação, houve a formação de uma mórula, que começou a se dividir, a célula começou a se dividir, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. E ela se divide, mas ela não aumenta o volume, só aumenta a quantidade de células. Nós vamos chamar isso aqui, essa célula, de blástula. Esta célula D nós já chamamos de blástula. Essa blástula vai chegar a um ponto que vai surgir um determinado furo, vamos chamar assim, que nós chamamos de blastóporo. O blastóporo, ele é uma abertura que dá início à gastrulação. É a formação que vai dar origem à formação dos folhetos embrionários que já conhecemos, que são o ectoderma, a mesoderma e o endoderma. Tá? Nesse blastóporo, ele também vai ser o local do dorso do embrião. Como nós sabemos, o ectoderma ele é o precursor do revestimento da epiderme, do cérebro e dos nervos. O endoderma ele será o revestimento intestinal e respiratório. E o mesoderma será o precursor do tecido conjuntivo, do músculo, do sangue, do coração, do esqueleto, das gônadas e dos rins. Quando as camadas germinativas elas já estão organizadas, já estão arranjadas, elas começam a produzir tecidos e órgãos, elas começam a interagir entre si e começam a produzir órgãos. E esse movimento nós chamamos de organogênese, que é o que estudaremos agora. Quando as camadas ectoderma, mesoderma e endoderma elas já estão bem estabelecidas, as suas células elas começam a interagir e começam a se rearranjar e começam a produzir órgãos e novos tecidos. E a esse fenômeno nós chamamos de organogênese. Vários sinais químicos são trocados e as células começam a formar, por exemplo, o tubo neural, a formar a notocorda, a formar os somitos e daí por diante. A organogênese nas rãs, por exemplo, começa quando as células da maior parte da região dorsal do mesoderma se condensam para formar um cordão de células chamado notocorda. Essas células da notocorda produzem sinais químicos que redirecionam o destino das células do ectoderma acima dela. Em vez de se formarem a epiderme, as células acima da notocorda são instruídas a se tornarem as células do sistema nervoso. As células mudam a sua forma e emergem um corpo redondo. Nesse estágio, o embrião é chamado de neurula. As células precursoras neurais se alongam, se esticam e dobram para dentro do embrião, formando o tubo neural. Quando o tubo neural é formado, ele e a notocorda induzem mudanças nas regiões vizinhas e a organogênese vai continuar. O tecido do mesoderma adjacente ao tubo neural e à notocorda se torna segmentado, fragmentado em somitos, os precursores dos músculos das costas, da espinha vertebral e da derme. O embrião desenvolve a boca e o ânus e se alonga até uma estrutura familiar. Os neurônios fazem conexões com os músculos e outros neurônios. As brânquias se formam e a larva está pronta para eclodir. No caso dos sapos, o girino eclode do ovo e ali vai se alimentar por conta própria com o vitelo fornecido pela sua mãe, pois o vitelo fornecido para sua mãe já deve estar esgotado. Quando esses ovos eclodem, as larvas, que são animais que não são sexualmente maduros, eles ficam livres. E a partir daí, eles começam a se alimentar na natureza para que eles ganhem maturidade sexual. E no caso de rãs,
sapos, de uma forma geral, eles passam por uma fase de metamorfose, que seria basicamente em busca dessa maturidade sexual. Nesse processo de maturidade sexual, da busca da maturidade sexual, através da metamorfose, ocorrem determinadas situações onde o organismo do animal ele muda completamente do estágio de larva até o estágio de adulto, sendo totalmente diferentes, como observamos na imagem ao lado. Na metamorfose, a larva ela é inteiramente, o girino no caso, ele é inteiramente aquático. Já o sapo, no final, ele é tanto aquático quanto terrestre. Nós observamos que, com o passar do tempo, a cauda ela vai regredindo e os membros eles vão aparecendo. Essa cauda vai regredindo. O crânio do animal vai deixando de ser um crânio de cartilagem e vai se transformando em um crânio mais ósseo. Os dentes que tem no girino vão desaparecendo e a mandíbula dele vai ficando mais forte. E a dieta do girino, que era uma dieta basicamente de plantas, vai virar uma dieta basicamente mais carnívora. Nós sabemos também que assim que os machos conseguem se transformar em adultos, eles estão sexualmente maduros. Então, a gametogênese para os machos ela é mais rápida. Os espermatozoides já estão viáveis assim que termina a metamorfose. Enquanto que para as fêmeas, os ovários só amadurecem após 3 anos.